todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pega a Visão, o podcast da Associação Brasileira de Ligas de Oftalmologia. Eu sou o João Vitor Lócio e hoje bateremos um papo com o Gustavo Naufal, ex-atleta universitário pela equipe de tênis, pela Atlética da Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes, atual R1 de Oftalmologia da Unifesp e mentor da mentoria para as provas de residência pela empresa Sétimo Ano. Então, acho que a gente pode começar com aquele velho e bom quebra-gelo, para a gente tentar entender o que te trouxe até a oftalmologia, o que te levou a tomar a decisão de ser oftalmologista. Fala, João. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra e uma satisfação muito grande estar aqui para poder compartilhar um pouco da minha trajetória. E tudo começa, cara, de uma forma meio que uma paixão. Sabe quando você bate o olho num negócio e fala, puta, é isso, né? Não foi algo muito planejado, assim. Quando eu entrei na faculdade, eu gostava muito de neuro e, consequentemente, peguei mais a parte da visão e falei, cara, quero fazer um estágio. E eu tive a oportunidade no segundo ano de fazer um estágio na Unicamp. Eu fiquei uma semana na residência lá com os residentes e, cara, eu fui tão bem recebido, eu vi como de fato é oftalmologia, que eu fiquei encantado, cara. Eu falei assim, poxa, eu tô no segundo ano, ainda tem muita coisa para eu ver, mas já comecei a considerar, já começou a criar uma paixão, um relacionamento, um flash com a oftalmologia. E mantive minha cabeça aberta em relação a neuro, até cogitei oncologia, mas, cara, não tinha como não ir pro lado da oftalmo. Aí eu bati o martelo mesmo por volta do sexto ano e aparentemente até o momento já sinto que eu acertei na decisão, cara. Entendi. Cara, geralmente, acho que quase todos os convidados até o momento que estavam nesse período de residência, todos tinham algum parente oftalmologista. Você teve algum parente? Você tem algum parente Nenhum, oftalmologista? nenhum. A minha família não é uma família de médicos. A primeira e ainda a primeira, na verdade, única não, mas a primeira médica da minha família é minha irmã mais velha, que é a Gabriela, que hoje ela fez clínica pela ABC e é dermatologista pela ABC também. E eu fui segundo médico e eu tenho a minha irmã do meio que está acabando em Mogi. Então nós somos os únicos da família inteira que serão médicos. Então não tenho nada para mim, teria que construí-la do zero. Então, seu contato com a oftalmologia foi com um estágio que você conseguiu pela faculdade. Exato, eu consegui por meios próprios, assim, não foi nem pela própria universidade. Eu tinha um contato com um residente, mandei mensagem, e aí ele conversou com a chefe dele e ela me liberou para eu ficar lá até um mês, mas por conta das aulas eu optei por uma semana. Queria eu perder uma semana de aula para ficar lá, um mês de aula para ficar lá, mas foi uma semana e já foi suficiente para entender como funcionam as coisas, sabe? Entendi. E se você fosse resumir um pouquinho da sua trajetória até agora em três palavras, do ensino médio, a graduação, até hoje, até esses primeiros dias da residência. Cara, disciplina, coragem e resiliência. Acho que são que as três palavras que acho que me definem em toda a minha trajetória. Perfeitamente, perfeitamente. Falando um pouquinho da Universidade de Mogi, como foi fazer o curso de medicina em Mogi das Cruzes? Como foi a experiência de estudar em uma faculdade do interior, que foge um pouquinho desse grande centro que você está hoje fazendo residência? Show. Cara, eu fui muito feliz em Mogi das Cruzes. Mogi é uma cidade relativamente grande, mas por ser muito próxima a São Paulo acaba sugando bastante coisa assim. Então acho que até por isso que é considerado um pouco interior. Mas eu fui muito feliz lá. Eu senti que a minha universidade me deu condições de sair um bom médico. O nosso diferencial lá acaba sendo o quarto ano, que é uma policlínica, que a gente já tem aula e já atende como se fosse esquema de internato. E assim, cara, eu não senti uma diferença pensando em ser interior. Eu já sentia que eu estava, assim, tendo oportunidade de lidar com bastante coisa e tendo um contato muito aprofundado e com uma liberdade muito grande. Então, no nosso internato, a gente tinha muito paciente para si mesmo. Então, tinha enfermarias que eu ficava com 8 pacientes, 9 pacientes, e eles sempre deixavam a gente fazer, passar caso, fazer procedimento. Então, eu sinto que para mim foi muito bom. Hoje eu tenho uma relação de carinho muito grande com o Mogi. E por outro lado, foi um pouco difícil porque fica muito longe da minha cidade natal. Fica a 7, 8 horas da minha casa, que é Lucélia, que é interior de São Paulo. Então eu fiquei bastante por lá e acabei aprendendo a conviver um pouco mais sozinho mesmo. Acho que foi esse o único lado, assim, negativo. Entendi. Quais foram as principais dificuldades, os principais empecilhos que você sentiu
na sua vida em Mogi? Cara, o principal empecilho foi a distância da minha família, assim, eu sou um cara que eu sou muito sociável, eu gosto de estar no meio de pessoas, né? E não ter assim, o convívio com a minha família, eu acho que foi o principal. E eu não vejo assim nenhum outro empecilho em relação à educação, sabe? Eu achei que Mogi realmente me entregou tudo que eu poderia ter e aprender. E a estrutura próxima da faculdade em relação à moradia, convívio era muito boa. O esporte que eu tive a oportunidade de jogar uma Inter, como você sabe, como você sabe que poucos têm essa oportunidade. Então, assim, eu não acabo vendo muito empecilho, assim, eu achei que realmente entregou bastante coisa que eu precisava. Entendi. Falando em intermédio, falando em jogos, como que foi Bom demais. sua vida universitária quanto a isso? Que eu sei que você ganhou alguns títulos, não foi? Cara, eu sempre fui muito ativo. Para quem não sabe, eu tentei ser tenista profissional quando era mais novo e acabei indo para o caminho da educação, da medicina. E, cara, foi um prazer gigantesco vestir a camisa de Mogi e a camisa do nosso time, que é o Tênis Campo. No Tênis Campo eu pude fazer as. Eu não penso nem em título, nem nada disso. Eu penso mais na amizade que eu pude fazer com os meninos, do grupo que a gente conseguiu criar e nas histórias que a gente pôde viver e compartilhar, sabe? O título é importante, é legal, mas estar na quadra com os meninos era algo que era impagável, sabe? Eu fui campeão da pré e da Inter só no meu sexto ano, porque o Fernando Suchia da ABC que realmente era um menino super diferenciado, e eu acho que eu fui 4 vezes vice-campeão assim, com os meninos para a ABC, e foi muito bom, cara. No fim da minha faculdade, eu infelizmente tive um problema com meu tornozelo direito, eu descobri uma neuropatia periférica, e a partir do meu quinto ano eu comecei a ficar limitado para atividade física. Acabei extrapolando um pouco para poder jogar e na minha última Inter eu não pude participar dentro da quadra porque eu tinha operado meu pé. Mas assim, de corpo e alma eu estava lá, estava dando instrução e estava ajudando o time a conquistar o primeiro título da Intermédio do tênis campo da história. Entendi. Então você viveu todo esse tempo em Mogi sem arrependimentos nessa questão de Sem esporte. nada, cara, eu só agradeço, só agradeço. Agradece. Além das amizades, que eu acredito que com certeza vão seguir pelo resto da vida, o esporte na universidade te agregou em outras áreas da sua vida, te trouxe mais Demais. ensinamentos. Demais, demais, cara. O esporte por si só, ele é um grande influenciador na minha vida. Desde novo, eu sempre fui atleta, assim. E o esporte, ele ensina coisas que ninguém mais te ensina, sabe? A questão da disciplina, de você ter que pagar o preço, ainda mais o tênis, que é um esporte individual e depende de você, né? Se você não tá apto a pagar o preço, a ter a disciplina e fazer as coisas no caminho, você não tem resultado. E a gente, na medicina, é a mesma coisa. Se você não está apto a ceder um pouco, tipo assim, abdicar de certas coisas para atingir um bom resultado, acaba sendo um pouco difícil. Então, em si, universitário, eu fiquei, assim, muita gente velha guarda, que são os formados de Mogi, me conhecem por conta do tênis, e eu recebo um carinho muito grande deles, de verdade. Assim, é algo que cara, é muito bom você receber carinho, sabe? De às vezes pessoas que eu nem sei quem são, eles me conhecem e falando no bom sentido, é claro. E quando eu mandei que eu tinha passado na Unifesp, bastante gente veio falar comigo, veio me parabenizar. Então, eu recebo um carinho muito grande deles e com certeza isso vai abrir portas para mim. E, e falando especificamente do tênis, muita gente médica joga, cara. Isso é muito legal. Então, eu converso com muitos chefes sobre tênis. Eles vêm perguntar para mim. Eu gosto de bater uma bola, de conversar. Tanto que um chefe meu, eu falei assim: chefe, escolhe 2 caras aí para jogar uma dupla que vai eu e você, a gente vai ganhar desses caras aí. Escolhe quem você quiser aí. Então, cara, Eu, acaba gerando um contexto muito bom. eu fui praticante de tênis, estive envolvido também com a equipe da Santa Casa, mas Aham. acabei saindo do tênis, continuo envolvido no esporte universitário, e foi uma coisa que a gente sempre percebe que pelo menos o tênis é um esporte que abre muitas portas. É Muitas. muito interessante, é um esporte que, quando você fala as três palavras que de definem até o Exato. momento, é uma coisa que, pelo menos quem praticou sabe que, com certeza, foi fundamental Exato, exato. Exatamente. para isso. E considerando
considerando essa participação ativa, todas essas pré-intermédias e a intermédia, como foi conciliar tudo isso com o estudo na faculdade? Você acha que atrapalhou? Você acha que ajudou? De forma alguma, cara, atrapalhar jamais. Não via como empecilho, não via como obstáculo. Era delicioso ter um horário para treinar, vendo isso retrospectivamente e ter a resenha com os meninos. A questão é que muita gente acha que é um empecilho, que na verdade você vai deixar de estudar, e é uma grande mentira, sabe? Eu vejo que as pessoas que mais tiveram tempo na minha faculdade eram as pessoas que às vezes menos estudavam. Então, assim, acaba gerando uma procrastinação. E então, assim, para mim, foi um pouco mais difícil no quinto ano conciliar as coisas, por conta do internato, que era muito puxado, dos treinos, da própria cobrança que eu tinha de estudo. Antes do quinto ano, eu sempre fui um aluno muito estudioso. Eu lembro do meu primeiro dia da faculdade, eu sem escrivaninha, sentado na minha cama com a minha folhinha de anato, antes do treino, estudando, decorando as coisas. Então, assim, para mim, eu sempre via como um fator que mais me elevava do que me jogava para baixo, sabe? Então, o que ficou um pouco mais difícil foi no sexto ano, mas como eu tive esse problema no pé, que eu fiquei investigando, e desde janeiro do sexto ano eu passei por muito médico, fiz muitos exames, e ninguém chegava a uma conclusão, eu não tinha condições de jogar, né? Então eu ia nos treinos, assistir todo o treino antes da pré, eu estava com os meninos, estava lá assistindo, e mesmo assim, cara, era um prazer, sabe? Não conseguia ver como empecilho, só como falei, algo que me elevava, sabe? Porque evidenciava a disciplina e a vontade que eu tinha. Entendi. Já que você falou do sexto ano, acredito que você, com certeza, no sexto ano foi um dos momentos que você mais se provou para estudar para a prova de residência. Como que Sim, foi o cara. sexto ano? Como que foi essa preparação para a prova de residência? Vamos lá. Meu sexto ano acho que foi um dos anos mais conturbados da minha vida. O fato de eu ser um atleta funcional e, tipo assim, minha vida inteira e chegar no sexto ano e não poder fazer uma atividade física porque eu não tinha condição, foi algo que, condição física no caso, foi algo que me atrapalhou muito em relação ao estudo, porque eu perdi minha válvula de escape. Então, basicamente, eu fiz o cursinho, fiz o MED no começo do sexto ano e comecei a estudar desde o começo do ano, mas é muito difícil, cara, entender como que é o mundo da residência, da prova de residência. Se alguém não te conta, se alguém não te dá o atalho, você descobrir sozinho é muito árduo. Então, eu sempre já tive meu método de estudo, de fixar, mas era muito difícil entender se eu focava mais na questão, se eu focava mais, assim, em resumo, né? Até que ponto valia a pena revisar, né? Tipo, revisar todo mês, né? Então, eu comecei a quebrar muito a cabeça, cara, em relação qual método usar. E fui estudando, cara, fui estudando. O meu internato até maio era muito puxado. E, tipo, tinha semana que eu não conseguia estudar, porque literalmente era das 7 às 7. E tinha semana que era PS, que, tipo assim, era das 7 às 7, chegava em casa, estudava das 8 às 11, tava nem aí, entendeu? Só que isso vai chegando e você vai se autocobrando, você vai percebendo que para atingir um grande centro é realmente um desafio muito grande. E aí eu comecei a ter um pouco cara, de insônia, comecei a ficar um pouco mais ansioso. E aí foi um processo que eu perdi, comecei a ficar mais pensativo porque eu não tinha válvula de escape, sabe? Então foi muito difícil mesmo entender qual método seguir, o que fazer. E chegou aqui no fim das provas, eu estava até bem, assim, consideravelmente bem, que eu acho que eu senti. E acabei indo para a segunda fase da ABC na época, mas nos outros centros assim maiores eu não tive um bom rendimento, porque é Isso muito difícil conciliar as coisas. perfeitamente. Isso foi no seu sexto ano. Meu sexto ano é 2023. Foi quando você iniciou o cursinho, quando você iniciou de fato a preparação para a Isso, residência. foi quando eu tive uma conversa muito sincera comigo, João. Eu falei assim, e aí, cara, eu vou aproveitar o meu sexto ano, tipo assim, em termos de festa, dessas coisas, porque eu sempre fui muito ativo, ou eu vou realmente abdicar de tudo e falar assim, não, o que eu quero é realmente residência. Então eu tive essa conversa muito sincera comigo, com os meus amigos, com a minha família, e tive o apoio de todos, e foi quando eu decidi, tipo assim, não, beleza, eu vou me privar das coisas e eu vou fazer o ano de preparação. E aí eu lembro que eu defini isso em março, mas já estava numa pegada boa. E aí, desde março, então, o meu foco era realmente o estudo. Entendi. Aí nesse ano você só usou o cursinho. Só usei o cursinho, não fiz mentoria. Eu ia até fazer a mentoria pro sétimo ano, mas por conta da minha cirurgia, cara, que foi no meio do ano, tava muito conturbado as coisas, meu pós-operatório não foi dos melhores. Então, assim, eu mentalmente não estava disposto, sabe, a receber uma cobrança, já bastava a minha, né? Receber de outro alguém ali ia ser um pouco mais difícil de lidar.
Então, eu posterguei a mentoria, se eu não passasse, para o começo de 2024. Entendi. Você tem algum arrependimento desse ano de sexto ano, da sua preparação? Alguma coisa que você teria feito diferente? Cara, eu não consigo ver o arrependimento. Eu acho que eu sou muito, como posso, sou muito lúcido, muito consciente assim dos meus objetivos, de quem eu quero ser, da onde eu quero chegar. E se eu não tivesse feito o que eu fiz no sexto ano, eu acho que eu não teria passado onde eu, tipo, não estaria onde eu tô, sabe? E, e foi um processo tão difícil, João, que eu falo muito da questão da saúde mental, porque eu realmente enfrentei meus demônios, sabe? O processo me fez ser uma pessoa melhor, me fez rever internamente aqueles motivos errados, o porquê de eu estar fazendo aquilo, qual que era o meu propósito de vida como Gustavo pessoa, como Gustavo médico. Então, eu não consigo ter arrependimento. Eu agradeço por eu ter feito isso e poder ter a oportunidade de passar por isso agora, enquanto eu ainda sou jovem, sabe? Entendi. E o que você mudou da sua estratégia no primeiro ano, prestando, no segundo ano prestando para o primeiro ano? Cara, a primeira coisa que eu fiz foi mudar o cursinho. Eu não achei que o cursinho que eu estava fazendo estava me dando uma base sólida em termos de aprofundamento, que foi um dos tópicos mais difíceis do sexto ano também que eu não citei, que era até que ponto você sabe aprofundar algo, né? Até que ponto vale o seu tempo aprofundar algo. Então eu procurei um cursinho que já me desse isso, sabe? Que a aula do cursinho já fosse aprofundada o suficiente para eu já ter aquelas informações e estudar aquilo e já fixar aquilo, sabe? E aí eu mudei de cursinho, eu fiz a Medway, que gosto demais, e eles têm também mérito na minha aprovação. E eu comecei a focar um pouco menos no resumo, porque eu era um cara que estudava muito mais o resumo do que fazia a questão, e comecei a meio que direcionar realmente a minha energia. Tipo, pô, tem resumos que eu já sei, que eu não vou gastar tanta energia, vou focar mais nas questões, e tem resumo que eu vou ter que aprender do zero. Então, eu tirei um pouco de tempo de estudo ativo e coloquei esse tempo mais nas questões e a questão de correção das questões, de ver os comentários e aprofundando no resumo, assim. Acho que foi a minha maior diferença em termos de conteúdo de aprendizado, sabe? Entendi. Você tinha alguma métrica que você avaliava? A métrica, você fala? Isso, quantas questões você fazia? Cara, eu tinha, a mentoria me dava isso, né? Eu fiz a mentoria com o Lucas do sétimo ano, então a gente tinha metas por semana que eram super difíceis de bater. Então foi algo progressivo. Eu comecei por volta de 350 questões em março, que eu dei um tempo entre o sexto ano e a preparação do meu ano pós-formado, que eu precisava de um descanso mental. Então eu comecei em março, dia 1º de março, na preparação. Comecei por volta de 350 questões semana, e aí fui progredindo para 400, 500, 550, 600. E o meu auge aí foi por volta de setembro, outubro, eu estava batendo na média de 700 questões por semana. Perfeitamente. Você lembra quantas horas você passava por semana para fazer todas essas questões? Cara, eu lembro, eu trabalhava 48 horas em pronto-socorro para poder pagar minhas contas. Eu fiz a conta do quanto eu precisava de dinheiro para poder me bancar e não. E pegava alguns poucos plantões extras para juntar um dinheiro para pagar as provas, porque realmente é muito caro. Então eu trabalhava 48 horas semanais. O resto, meu parceiro, não tinha diferença se era feriado, se era domingo, se era sábado. Era mínimo 6 a 8 horas por dia, cara. Eu sempre fui um cara muito esforçado. Então, eu não tinha muito essa questão de lazer, eu realmente pegava muito firme. Entendi. Entendi. E quando chegou a hora de escolher as provas, em quais lugares você prestaria? Como que foi essa escolha? O que você priorizou? Eu priorizei estar no melhor centro possível, então eu só prestei as faculdades que eram consideradas as melhores de oftalmologia, porque para mim não fazia sentido prestar algo que eu, sinceramente, não queria fazer, né? Então, e se eu passasse esse lugar, eu ficaria mexido e com uma tentação de ir, sabe? Então, eu sempre, por conta do tênis, sempre busquei é, uma excelência, sabe, João? E aí eu sempre defini por meio do que eu via do pessoal que formava, que eu conversava. Então, eu defini por meio de ser centros educacionais grandes, sabe? Eu queria algo um pouco acadêmico também, porque eu gosto dessa parte. Então, eu foquei literalmente nas melhores, né? Era o que eu estava disposto a fazer, assim. Entendi. Se eu particularmente fosse elencar o fluxograma para prestar uma prova de residência, eu acho que eu colocaria o cursinho antes de uma mentoria. E eu, Sim, e eu tenho muita curiosidade também de saber como é que funciona a mentoria, como ela te sim. ajudou, qual foi o impacto dela na sua aprovação. Você falou que ela Show. tem metas semanais, como que funciona? Perfeitamente. Cara, assim, não, eu acho que você tá certo. Antes, a mentoria ela funciona com base em um cursinho, sabe? Então não dá para você simplesmente falar, vou fazer só a mentoria, né? A gente precisa de um material base.
para você ter o conteúdo, a gente tem o nosso próprio banco de questão, que é super bom, mas as aulas por si só vai começar a ter uma certa novidade, mas a gente tem essa base do cursinho por trás. E assim, cara, a mentoria ela funciona da seguinte forma. A gente, então, tem uma reunião inicial com o Lucas, que é o dono do sétimo ano, um dos donos, e depois nós somos, se eu não me engano, uma equipe de 12 a 13 mentores. Geralmente quem realmente teve uma aprovação expressiva, sabe? Que passou por um processo longo e árduo. Então, basicamente, ontem eu tive uma reunião inicial que eu gastei quase uma hora com a pessoa, onde eu vou estratificar o nível de conteúdo que ela já tem. Né? Então, ela tem um simulado diagnóstico, a hora que ela adentra na mentoria, para a gente entender o nível dessa pessoa. Porque é muito distinto eu pegar um cara que tirou 33% no simulado diagnóstico e uma pessoa que fez 75%, que não passou por duas vagas, entendeu? Então, primeiro existe essa separação de com quem eu estou lidando, para a gente montar o método atrás disso, sabe? Então, feito esse diagnóstico inicial, eu gosto de sempre perguntar a carga horária da pessoa, quanto ela trabalha, se ela é formada, se ela não é formada, para eu entender a rotina dela e poder encaixar as coisas que sejam condizentes, porque não adianta eu colocar uma meta de 400 questões para uma pessoa que trabalha de segunda a sexta. O cara não vai conseguir cumprir, sabe? Então, a gente também traz um pouco da realidade do que é. Teve um aluno que falou para mim que ele queria passar numa residência super concorrida, especialidade concorrida. Aqui na Paulista ele trabalhava plantão de segunda a sábado. Eu falei, meu amigo, tem que ser realista, sabe? Então a gente traz esse tom de realidade e a gente constrói um método para a pessoa, direcionado para a pessoa, né? A gente tem uma estrutura fixa assim do que a gente julga ser importante e eu faço as adaptações de acordo com cada caso e vou incluindo aquilo que eu acho necessário. Aí a pessoa ela tem um acesso à nossa plataforma, tem flashcards e tem todo o cronograma. Então ela vai iniciar as disciplinas delas, a gente contabiliza o quantas disciplinas ela tem que iniciar durante a semana para poder fechar o cronograma, que a gente trabalha mais com extensivo, com a pessoa que está no começo do ano, para tentar fechar o cronograma, uma vez que a gente percebe que as provas estão cobrando temas de baixa prevalência. Essa questão de alta prevalência é o último do último dos casos para quem realmente não deu tempo. Então, a gente trabalha mais nesse aspecto. E aí eu analiso quinzenalmente a rotina dessa semana, dessa pessoa, se ela bateu as metas, como que foi, qual foi a dificuldade dela, como ela foi na prova, o que ela errou na prova, para eu definir o método de revisão do tema, sabe? Porque é impossível revisar todos os temas todos os meses, sabe? Então, é mais ou menos um parâmetro geral, é isso. Se você tiver alguma dúvida específica, eu posso responder. Claro, o próprio cursinho, ele traz um cronograma, alguma coisa do tipo, Sim, os algoritmos para isso. O que é que qual que é a principal diferença da mentoria para, por exemplo, esses algoritmos do cursinho que perfeito. colocam para as provas que você quer? Show. Cara, eu basicamente não usei o algoritmo do cursinho e eu achava que ele gerava revisões muito espaçadas. Então, por exemplo, se eu pegasse síndrome coronariana, que é um tema que sempre cai, não é um tema fácil, dependendo das questões. É um tema que requer você saber o conteúdo. Se eu, numa primeira trilha, vou lá e bato 85%, ele vai colocar para eu fazer daqui a um mês. Mas, cara, eu ficar sem ter exposição a esse tema por um mês, logo após ver uma aula, vai chegar nas questões e eu não vou acertar porque eu não sou um gênio. Eu esqueço as coisas, sabe? Então, assim, na nossa mentoria a gente tem um programa fixo de revisão, que a gente chama de ciclo de aprendizado, que se consiste em D0, D7, D15, D30, e aí a gente chama de ciclo de aprendizado, que é para você entrar em contato com a matéria, estudar, fazer as questões, e a partir disso eu vou ver se você vai revisar ou não a matéria. E aí quem define isso sou eu o mentor, entendeu? Então, por isso que é importante o aluno adicionar na plataforma as métricas e eu conversar com ele, entender o porquê que ele não bateu a meta. Então, tem aluno que não bate a meta que a gente estabelece porque a trilha era super difícil, porque estava cansado. Então, tem influências que me fazem ele revisar ou não esse assunto que eu que analiso, sabe? Entendi. Então, a mentoria vem para tirar toda essa parte de pensamento, de planejamento do aluno, para ele focar totalmente em executar o projeto. Exato, cara. A nossa ideia é tipo assim, eu não posso montar o cronograma para cada aluno, porque primeiro eu não tenho tempo para isso, porque eu sou residente, e segundo que o aluno ele tem que ter essa autonomia. Mas a gente dá todas as instruções na plataforma, fica muito fácil. Então, por exemplo, eu falo para o aluno, ó, segue o cronograma sugerido pelo cursinho mesmo, né? E aí você vai separar já as aulas que você vai ver na semana. Então, se você tem que ver 4, 5 aulas, depende do aluno, já separa no domingo as aulas que você vai ver e aí, quando você inicia a disciplina na nossa plataforma, ela já gera as revisões automáticas, então fica tudo encaixado. Então, se ele já faz isso no domingo, ele já vai ter tudo limpo, sabe?
Então, cara, isso faz o quê? Cara, era muito bom eu, tipo assim, chegar e só abrir a plataforma e falar, tá bom, hoje eu tenho que fazer isso, 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 só vou fazer, né? Então, você tem que ficar pensando, tem que ficar bolando plano, você não confia no método, que foi isso que aconteceu no meu sexto ano, eu ficava mudando muito de método. Isso gera muita angústia, muita preocupação, tira um pouco da confiança. A mentoria ela vem para você executar, cara. Meus alunos eles executam. Eles não têm preocupação com o método, sabe? Perfeitamente, perfeitamente. Depois da mentoria veio a sua aprovação. Então, Sim. nesse finalzinho do podcast, conta como é que está sendo aí os primeiros dias da residência na Unifesp. Cara, é insano. É, para quem presta oftalmologia, cara, isso aqui é o suprassumo. É considerada o melhor serviço de oftalmologia do Brasil e da América do Sul aqui, se eu não me engano, pelo terceiro ano consecutivo. Cara, a estrutura que eles têm é um negócio assim surreal. Eu participei das múltiplas cirurgias de catarata esse sábado. Nós temos um centro cirúrgico com 8 salas só de oftalmologia no nosso departamento, tudo organizado, só de oftalmo. Os equipamentos de melhor qualidade, cara. É assim, é realmente, cara, apaixonante, é bizarro. E o primeiro mês aqui a gente faz parte do curso básico, que é praticamente aula para você ter que não é nada básico, aliás, que é muita coisa complexa. E aí a gente tem prova toda segunda-feira, vem gente de outras residências fazer com a gente. E a gente, além disso, tem os plantões Cinderelas durante a semana, tem os plantões de final de semana e tem esses dias de múltiplas cirurgias que a gente tem que comparecer também. E ao mesmo tempo é muito puxado, né? Para quem fala, pensa que o oftalmo é fácil, pelo menos o oftalmo aqui da escola, cara, é osso duro. E o que eu mais reparei, o que mais a gente conversa com os nossos R iguais, cara, é como o clima aqui facilita muito as coisas, sabe? Os nossos R2 foram muito gentis com a gente, pegaram na mão mesmo e, tipo, ó, cara, é assim, assim, assado. Fizeram até um drive, cara, com tudo, explicando passo a passo do que tem que ser feito. A nossa preceptoria é muito ativa, a gente tem muito contato com os mais diversos chefes. Então, cara, eu literalmente parece que eu tô na Disney, cara. Tá sendo, ao mesmo tempo que é muito cansativo, é muito prazeroso, entendeu? E eu começo já no estágio mais difícil, que é a córnea e a úvea, vai começar a terça que vem. E tô super ansioso, cara. Assim, tem uma frase que é muito clássica que um cara me falou, eu falei, puta, você foi muito assertivo. Vou falar um palavrão, mas me desculpe. Se fudendo, mas vivendo o sonho, entendeu? É isso, cara. É isso. Tá sendo genial, cara. Entendi. O que você diria para alguém que está querendo prestar a prova para a Unifesp nesse próximo ano? Cara, esteja preparado para fazer a melhor preparação que você possa. É o processo seletivo mais longo, porque tem prova prática, a gente tem a segunda fase, ela consiste em duas provas no mesmo dia, que é uma prova multimídia de 50 questões que caem vídeo ou imagem, e você tem só 50 minutos para resolver, então é bem puxado. E depois tem a prova prática, são 4 estações práticas: clínica, pediatria, ginecologia, obstetrícia e cirurgia. Então eu falaria para a pessoa focar para passar na primeira fase, para construir uma boa nota, prestar atenção no currículo, já para tentar dar uma mapeada naquilo que ela pode melhorar, porque faz diferença. O currículo está tirando a vaga de certas pessoas, isso é realidade. E deixaria para estudar para a segunda fase e se preocupar com isso se você passar. Não estudaria antes. Eu fiz isso e tive um mês para estudar para a segunda fase e para mim foi super mais do que suficiente, sabe? Então, é ter muita resiliência, acreditar muito no processo, acreditar que você vai estar onde Deus acha que é o seu lugar, porque certeza não existe. Eu só fui realmente cravar que eu vim para cá quando saiu o resultado. Antes disso era pura especulação, sabe? Então é Perfeitamente. confiar no processo e querer demais, cara. Vai ter que pagar o preço. É um preço alto. Perfeitamente. Fugindo um pouco da residência, o que você diria para o Gustavo do segundo ano que se empolgou com a oftalmologia lá em Mogi? Cara, eu literalmente estou arrepiado, cara. Eu falaria para ele que ele conseguiu conquistar aquilo que ele sempre sonhou, cara. Desde o meu segundo ano, eu e um grande amigo meu, Vinícius, a gente estipulava fazer residência nos melhores centros e poder falar que eu faço parte da oftalmo da escola. Não tem preço, sabe? Eu realmente. E também, cara, ser mentor do sétimo ano, era algo que eu já queria fazer, algo que eu sempre quis participar em termos de metodologia de estudo. Eu conquistei dois grandes sonhos meus
e tenho certeza que não vou parar por aqui não, cara. Tenho muito projeto pela frente e continuar acreditando, cara. Tem uma frase que eu escutei de um tio meu quando eu estava prestando prova de vestibular ainda para fazer medicina, que ele falou, cara, mira na lua. Se Com você, certeza, se você errar, você tá pelo menos entre as estrelas. com certeza, cara. Você tocou num assunto muito bom, brevemente falando. Muitos dos alunos acham que eles não têm capacidade, cara. Isso é bizarro. De passar numa Unifesp, numa USP, numa Unicamp, porque eles têm certo medo, certo receio, acham que as pessoas são geniais. E eu, de certa forma, também tinha um pouco disso. Foi uma barreira que eu consegui quebrar internamente e externamente, né? Porque eu não tenho nada de especial, cara. Eu sou um cara eu sou guerreiro, eu tenho uma disciplina muito grande. E eu sempre me preparei para passar nas melhores. Se eu ia passar ou não, cara, é outro 500. Então eu sempre falo pro meu aluno, cara, você tem capacidade, tenta, cara. As pessoas têm medo de tentar, sabe? Tem medo de acreditar, velho. Acredita no processo. Se for para ser, vai ser, velho. Entendeu? Então, eu acho que você tá com o pensamento muito bem alinhado e desejo sorte e fico à disposição para te ajudar no seu processo também. Perfeito, Gustavo. Eu queria agradecer pela participação. Sua foi um papo que particularmente gostei bastante. Show, Agrade- João. Agradecer também a todos os ouvintes aqui que ficaram até esse momento no podcast. E fala pra gente como é que a gente consegue acompanhar a sua rotina, acompanhar o seu trabalho. Show de bola. Primeiramente, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui contribuindo para vocês. Eu quero realmente desmistificar esse processo, porque eu lembro que teve um cara que passou numa residência grande. Eu queria saber literalmente o que esse cara respirava, o que esse cara comia, o que esse cara vestia, tudo que ele fazia para eu tentar passar também, né? Então, eu estou nessa pegada. Vocês podem me acompanhar nas minhas redes sociais, no Instagram, gu, naufal, e no arroba do sétimo ano, que é arroba 7, número 7 a residência, que toda terça-feira eu estou lá fazendo conteúdo e abrindo caixinha de pergunta, mostrando rotina junto com o R igual ao meu, que é o Vinícius, que nós dois estamos nessa parceria. E vai vir muita coisa nova em relação à nossa parceria para o sétimo ano, que aí deixo vocês na curiosidade, mas especificamente para quem presta oftalmologia vai vir bastante coisa boa e para quem está no processo também. Então, basicamente é isso. Perfeitamente. Muito obrigado, Gustavo. E agora, Valeu, João. eu não sei por onde você está nos assistindo, mas estamos disponíveis no Spotify, YouTube, com episódios toda semana em que trazemos convidados como Gustavo Naufal para tornar mais rica a nossa vida como acadêmicos de medicina interessados na oftalmologia. Acompanhe a Blau no nosso Instagram e nos nossos grupos do WhatsApp. Esperamos vocês nas próximas edições. Valeu.